Olá amigos! A linha de motores a gasolina é composta por motores com cilindrada de 1,6 litros, 120, 150 e 156 cavalos-vapor, 1,8 litros, 125 cavalos-vapor, e 2,0 litros, 140 cavalos-vapor. Quem prefere o turbodiesel pode escolher um motor 1,6 litros, 109 ou 112 cavalos-vapor, ou um motor 2 litros, 136, 150 e 163 cavalos-vapor. Os motores 1,6 e HDI são jocosamente chamados de micro-híbridos Citroën. Possuem sistema start-stop e função de recuperação de energia na frenagem. Os mais seguros para o bolso são as séries EW a gasolina de 1,8 e 2,0 litros. Eles têm um design confiável e testado pelo tempo. Embora os motores não demonstrem desempenho fenomenal e não sejam totalmente económicos, eles compensam suas deficiências com durabilidade e facilidade de manutenção. No entanto, em alta quilometragem, eles estão sujeitos ao consumo de óleo. Às vezes, o consumo de óleo chega a 1 litro por 10.000 km. Devido ao baixo custo do carro, quase ninguém se atreve a consertar o motor. Você também deve prestar atenção à operação dos elevadores de válvulas hidráulicas. Os motores de nova geração da série EP Prince 1,6 VTI e 1,6 THP foram preparados em conjunto com a BMW. Mas eles têm suas desvantagens. Essas unidades tiveram problemas com o tensor da corrente de distribuição e com a própria corrente, que se esticou prematuramente. Além disso, a roda dentada foi conectada à árvore de cames não com uma lingueta ou ranhura, mas com cola. Às vezes, a conexão enfraquecia e as rodas dentadas das árvores de comando giravam. Felizmente, isso geralmente não levava à perda do motor. O defeito já deve estar corrigido. 1,6 TNR está equipado com injeção direta de combustível. Esta solução contribui para a deposição de sedimentos no coletor de admissão e nas válvulas de admissão, que é sentida pela queda do empuxo. As interrupções no funcionamento do motor podem ser causadas por uma válvula solenoide do mecanismo de distribuição de gás com defeito, OCV, válvula de controle de óleo. Solenoides são instalados em cada eixo de comando. Vazamentos de refrigerante ocorreram no passado. O mau funcionamento foi eliminado apertando os parafusos do cabeçote. O termostato também pode ter falhado. Problemas adicionais são criados pela explosão da parte quente da turbina e da bomba de injeção de combustível. O 1,6 HDI até 2010 cumpria as normas de emissões Euro 4, tinha 2 árvores de cames e 16 válvulas. O motor é silencioso, dinâmico e muito econômico. O turbodiesel às vezes era uma preocupação devido ao acúmulo de lama. Além do cárter de formato irregular, a situação foi agravada por vazamentos nos injetores de combustível. O óleo diesel foi misturado ao óleo de motor e transformado em uma massa semelhante ao óleo combustível. A bagunça atingiu as paredes do cilindro, de onde os anéis do pistão a enviaram para o cárter. Como resultado, a lama acumulou-se e obstruiu o sistema de lubrificação. Na maioria das vezes, a permeabilidade da linha de fornecimento de óleo para a turbina era interrompida, o que acelerava seu desgaste. A prevenção consiste em substituir as juntas sob os injetores e diminuir o intervalo de troca de óleo. Desde 2010, o 1,6 HDI passou a atender aos padrões Euro 5. A nova versão não é mais propensa ao acúmulo de lama, embora o formato do reservatório permaneça o mesmo. Isto se deve ao sistema de injeção Common Rail. Em vez de injetores eletromagnéticos confiáveis da Bosch, eles começaram a usar os caprichosos piezoelétricos Siemens. Os injetores defeituosos começaram a fazer barulho. Vale ressaltar que o 1,6 e HDI, embora tenha surgido posteriormente, permaneceu com injetores eletromagnéticos Bosch. Uma vareta de plástico rachada para medir o nível de óleo do motor também pode ser uma surpresa desagradável. Recuperar seus restos mortais não é uma operação fácil. Para evitar problemas desnecessários no futuro, é melhor adquirir uma nova vareta imediatamente após a compra. Os turbodiesel Citroën C4 Picasso possuem o chamado filtro de partículas úmidas. O processo de queima da fuligem é regulado pelo pacote de aditivos Eolis, e não por um aumento acentuado na porção de óleo diesel fornecida aos cilindros. Neste caso, não há problema de diluição do óleo do motor por excesso de combustível não queimado, e o filtro suporta melhor viagens frequentes em curtas distâncias. A substituição do filtro FAP provavelmente será necessária após 180 a 200 mil km. Vale lembrar que todos os Citroën C4 Picasso Diesel receberam filtro de partículas. Para maximizar a vida útil do sistema, você deve tentar encher o tanque.
O sistema não detecta suficientemente bem a quantidade de combustível e, portanto, não doseia corretamente o aditivo e óleos. O fornecimento do medicamento, via de regra, é suficiente para 130 a 160 mil km. Em motores diesel com longa quilometragem, o sistema EGR também pode exigir atenção. Devido a uma válvula EGR com defeito, ocorrem solavancos que, na presença de uma caixa de câmbio robótica, são frequentemente interpretados erroneamente como um mau funcionamento da embreagem. Uma confiável transmissão automática AISIN de 6 velocidades está disponível com as opções de motor mais potentes 2.0 16V e 2.0 HDI 163 cavalos-vapor. Nas versões mais fracas, uma caixa de câmbio automatizada designada ESG ou CMP, BMP6, foi instalada como opção ou como padrão, dependendo do mercado de destino. Esta transmissão não é a escolha ideal. Ele muda de marcha lentamente e às vezes requer reparos devido ao desgaste do rolamento. A embreagem também não pertence à categoria confiável. Acontece que ele precisa ser trocado antes de atingir 100 mil km, e a troca é um procedimento caro. Isso se deve ao fato de que após a instalação de um novo kit de embreagem é necessário adaptar a caixa, ensinar novos valores limite, encontrar pontos de embreagem. Ao mesmo tempo, a calibração regular eliminará solavancos e preservará a embreagem. A embreagem de uma transmissão manual costuma atingir 150 a 200 mil km. O All-4 DP0 de 4 velocidades pode ser encontrado entre as versões a gasolina com motores 1.6 THP e 2.0. Ao contrário do que se teme, a caixa não causa problemas sérios. O único ponto fraco são as válvulas solenoides, que precisam ser atualizadas a cada 60 a 80 mil km. Um erro de cálculo de projeto pode causar vibrações no volante a velocidades de cerca de 120 km por hora, por exemplo, durante a travagem. O bloco silencioso traseiro do braço dianteiro inferior era muito mole. Posteriormente, o fabricante passou a instalar um bloco silencioso mais rígido, o que geralmente eliminava o problema. Normalmente, os blocos silenciosos das alavancas dianteiras são abandonados após 120 a 150 mil km, e o feixe traseiro, após 150 a 200 mil km. As juntas esféricas dão sinais, após 80 a 120 mil km. É muito mais caro restaurar a suspensão pneumática do eixo traseiro, encontrada nas versões mais caras, tanto na versão regular quanto na estendida do Picasso. É o chamado Nivomat, que inclui uma unidade de controle, um compressor, 2 sensores de folga e um par de elementos pneumáticos. Estes últimos são o ponto fraco. Quando as molas pneumáticas falham, alguns proprietários preferem substituir a suspensão pneumática traseira por uma suspensão pneumática convencional. No entanto, o sistema também apresenta vantagens. É capaz de manter a altura da popa independente da carga. A segunda vantagem é a capacidade de abaixar a borda traseira para facilitar o carregamento. Isso é feito usando um botão. A popa retorna à sua posição original após ultrapassar a velocidade de 10 km por hora ou usar um botão. Os rolamentos das rodas dianteiras podem tornar-se barulhentos após 150 a 200 mil km. Com o tempo, os mecanismos de freio traseiro falham, são detectados vazamentos ou as pinças ficam presas. A manutenção regular ajudará a prolongar sua vida útil. Em espécimes com mais de 10 a 12 anos, as soleiras geralmente começam a corroer, às vezes apodrecendo em buracos. De tempos em tempos, a eletricidade começa a ganhar vida própria. Frequentemente, isso se deve a uma caixa de fusíveis BSM com defeito, que imunda com água do para-brisa, por exemplo, após reparos não profissionais. Mais baratos, mas mais difíceis de eliminar, são vários erros relatados pela eletrónica. O problema é melhor resolvido em oficinas especializadas em reparos de Citroën. As fechaduras das portas também podem falhar, os microinterruptores falham. E as interrupções no funcionamento do acionamento dos vidros elétricos geralmente desaparecem após a limpeza dos contatos da unidade de controle dos vidros elétricos do motorista. Após 200 a 250 mil km, o motor do aquecedor pode ficar barulhento ou silencioso. Em breve também será vendido o radiador do ar-condicionado. As avaliações da TÜV colocaram o C4 Picasso na metade inferior da lista. Os especialistas chamaram a atenção para problemas frequentes com iluminação, suspensão, sistema de freios e vazamentos de óleo na transmissão. A Decra teve uma opinião melhor. Com autonomia de até 100 mil km, o modelo não saiu da média do segmento de minivans. Depois de 100 a 150 mil km, Picasso é menos problemático do que um representante típico de sua classe.
Na maioria das vezes, foram encontradas pastilhas e discos de freio desgastados, falhas de iluminação, amortecedores cansados e blocos silenciosos desgastados. A Decra lembrou você de inspecionar minuciosamente o seu para-brisa. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.